A santa paz de Deus, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Teoria Musical, voltado para o método de teoria e solfejo da Congregação Cristã no Brasil. Hoje, iniciamos o terceiro módulo do método, onde falaremos sobre o compasso, barras de compasso, fórmula de compasso simples, sobre a orientação para a marcação dos compassos, a acentuação métrica dos compassos e sobre o metrônomo. Conforme conversamos anteriormente, nesse módulo começaremos a utilizar o metrônomo, por isso é ideal que você possua o metrônomo físico ou o aplicativo do metrônomo. Compasso. Para determinar o ritmo e a duração das figuras de sons e de silêncio, utiliza-se o tempo como medida. Compasso é o agrupamento de tempos. Os tempos podem ser agrupados de 2 em 2, que é o compasso binário, de 3 em 3, que é o compasso ternário, e de 4 em 4, que é o compasso quaternário, e assim por diante. Os compassos podem ser simples, no qual estudaremos nesse módulo, ou composto, que estudaremos a partir do módulo 10. Barras de compasso. Para representar os compassos na escrita musical, utilizam-se barras de compasso, também chamadas de barras simples. O espaço entre essas barras é o compasso. Para concluir a escrita musical, utiliza-se a barra final. A barra final é caracterizada por uma barra fina, seguida por uma barra mais grossa. Para separarmos os períodos ou trechos da música, utiliza-se a barra dupla. Em nossos hinos, ela está entre a estrofe e o coro. A barra dupla não tem a função de barra de compasso, como podemos verificar no hino 7, exceto no final de um período ou trecho, quando o compasso é completo, como podemos verificar no hino 80. Para indicar a repetição de um trecho, utiliza-se a barra de repetição, chamada sinais de ritornello. Ritornello é uma marca usada para delimitar um trecho musical em uma partitura. A sua repetição se dará no trecho entre as barras. Em alguns casos, pode-se usar no fim de um trecho as casas de ritornello, que indicam o número de vezes que o trecho deve ser repetido. Exemplo 1, hino 21. Toca-se primeiro até a casa 1, na repetição se desconsidera-se a casa 1 e toca-se direto a casa 2. Exemplo 2, hino 61. Toca-se primeiro até a casa 1, repete-se o trecho até a casa 2, na terceira vez desconsidera-se as casas 1 e 2 e toca-se direto a casa 3. Conforme a nota no MTS, vocês irão abrir o Inário de Música e procurar logo no começo as introduções de utilização do inário, que fica após o prefácio do inário. Lá teremos vários tópicos, onde recomendamos que seja lido em especial os tópicos hinos com final após a estrofe. Fórmula de compasso no compasso simples. Os compassos binários, ternários, quaternários, seja simples ou composto, são indicados no início do primeiro compasso por dois números sobrepostos chamados fórmulas de compasso. Em alguns casos, pode aparecer outra fórmula de compasso no decorrer da música, como exemplo o hino 468, no qual começa com compasso 4x4 e após dois compassos muda para um compasso 3x4 e continua essa troca de compasso no decorrer do hino. Nos compassos simples, o número superior é representado pelo número 2, 3 ou 4 e indica a quantidade de tempos em cada compasso. O número inferior indica a figura que tem valor de um tempo, chamado unidade de tempo. Esta é representada pelos números 2, que seria a mínima, 4, que seria a semínima, 8, que seria a colcheia, 16, que seria a semicolcheia e assim por diante, conforme o gráfico da página 11 do módulo 2. Exemplo, no compasso 2x2, o número superior indica que o compasso é binário e o número inferior indica que a unidade de tempo é a mínima. Nota: o compasso 4x4 é também representado pelo símbolo C, chamado comum, e o compasso 2x2 é também representado pelo símbolo C cortado ao meio, chamado meio comum.
Orientação para a marcação dos compassos. O tema que vamos tratar agora é um tema que gerou muita confusão, principalmente quanto à sua interpretação. Por isso, vamos perder alguns minutinhos para a sua explicação. Orientação para a marcação dos compassos. A marcação dos compassos deve seguir o padrão de acordo com as figuras abaixo, lembrando que o gesto e a pronúncia são contínuos, conforme explicado na página 8. É nesse momento que surge aquela dúvida em muitos irmãos: será que o gesto elíptico igual ao módulo 1 e o módulo 2 ou faço o gesto italiano tradicional? Para que vocês possam entender um pouco melhor, vou ler a explicação da Secretaria da Música para esse assunto. Orientação. A partir daqui, o candidato inicia a marcação conforme demonstrado na página 17, porém, o gesto e a pronúncia permanecem elíptico e contínuos. Esse gesto é parecido com o sistema italiano, porém arredondado. Caso o candidato apresente dificuldades em praticar esse gesto italiano arredondado, deve-se manter o movimento unitário conforme figura da página 8 do MTS. Mas então, como é que seria isso? No MTS se propõe duas formas de executar o ditado rítmico. A primeira, que seria o gesto elíptico unitário, que seria esse movimento. Tá, 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 ou tati, tati, tati. Movimento italiano tradicional. 1 e 2 e 3 e 4 e. 1 e 2 e 3 e 4 e. Percebe que a descida e a subida, ela tem uma parada que isso daí é muito forte. Então por isso que foi colocado o movimento italiano arredondado. Como é que seria esse movimento? 1 e 2 e 3 e 4 e. 1 e 2 e 3 e 4 e. 1 e 2 e 3 e 4 e. Percebe que em vez de eu descer reto, eu estou descendo arredondado, ó. 1 e, ou tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti. Então esse é o movimento arredondado que vamos fazer a partir de agora. O MTS pede que aqueles que conseguirem façam o italiano arredondado. Aqueles que não conseguirem fazer, fica a critério do aluno escolher. Depende se fica mais confortável o elíptico unitário ou italiano arredondado. Nós, da Congregar.net, utilizaremos o elíptico unitário, pois é mais fácil de demonstrar graficamente para vocês. Mas escolham qual vocês se sentirem à vontade. Acentuação métrica dos compassos. Ao ouvir uma música, identifica-se o compasso como binário, ternário ou quaternário, observando-se se a acentuação métrica, que é a combinação de um tempo forte ou apoio, com os tempos fracos do compasso. O tempo de apoio corresponde ao acento tônico, que é a primeira figura depois da barra de compasso. Vamos compreender cada compasso individualmente. Compasso binário. No compasso binário temos dois tempos, sendo o primeiro tempo forte e o segundo fraco. Exemplo. Nesse exemplo do compasso binário, temos como uma unidade de tempo a mínima. A linguagem rítmica nesse exemplo vamos executar de duas formas. No primeiro exemplo, vamos pronunciar o tá em todos os tempos. No segundo exemplo, vamos pronunciar chu para o primeiro tempo e vá para o segundo tempo, ficando da seguinte forma. Tá, 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 tá. Chuva, chuva. Compasso ternário. No compasso ternário, temos três tempos, sendo o primeiro tempo forte, o segundo fraco e o terceiro fraco. Exemplo. Nesse exemplo do compasso ternário, temos como unidade de tempo a mínima. A linguagem rítmica, nesse exemplo, vamos executar de duas formas. No primeiro tempo, vamos pronunciar o tá em todos os tempos. E no segundo exemplo, vamos pronunciar o mu para o primeiro tempo, e zi para o segundo tempo e ka para o terceiro tempo, ficando da seguinte forma. Tá, 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 tá.
música, música. Compasso quaternário. No compasso quaternário, temos 4 tempos, sendo o primeiro tempo forte, o segundo fraco, o terceiro meio forte e o quarto fraco. Exemplo. Nesse exemplo do compasso quaternário, temos como unidade de tempo a mínima. A linguagem rítmica, nesse exemplo, vamos executar de duas formas. No primeiro exemplo, vamos pronunciar o tá em todos os tempos. E no segundo exemplo, vamos pronunciar show para o primeiro tempo, ko para o segundo tempo, lá para o terceiro tempo e te para o terceiro tempo, ficando da seguinte forma: tá, 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 chocolate, chocolate. Os acentos métricos devem ser executados da mesma maneira que acentuamos as sílabas gramaticais das palavras quando cantamos um hino. Isso se torna meio que natural. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro, mas quero lembrá-los que Deus me deu o dom de tocar e não de cantar. Por isso eu vou pegar o hino 1 e cantar ele primeiramente utilizando a métrica rítmica naturalmente e depois cantarei sem métrica rítmica para os irmãos entenderem como que fica. Utilizando métrica rítmica. Cristo, meu mestre e meu Senhor. Agora, sem utilizar métrica rítmica. Cristo, meu mestre e meu Senhor. Percebe que na primeira vez que eu cantei, eu utilizei forte, fraco, meio forte, fraco na estrofe que eu cantei. E na segunda vez, quando eu não utilizei, eu cantei tudo no mesmo tom. Percebe a diferença quando você utiliza métrica rítmica e quando você não utiliza métrica rítmica. Metrônomo. O metrônomo foi inventado por Dietrich Nicolas Winkel, um relojoeiro de Amsterdã, em 1812. Johann Melsel aperfeiçoou o aparelho de Winkel e recebeu a patente pelo metrônomo portátil em 1816. O metrônomo é um relógio que mede o andamento do tempo musical, no qual produz batidas de duração regulares, utilizada tanto por músicos estudantes quanto por profissionais. Ele será de grande importância em nossos estudos, pois vai permitir que você mantenha regularidade na pulsação. Você pode utilizar o metrônomo digital físico, como este aplicativo aqui de celular, ou se não, o físico normalmente. O número que colocamos no metrônomo significa quantas batidas teremos por minuto. Nesse caso aqui, eu estou colocando agora 60 batidas por minuto, ou seja, cada batida tem duração de 1 segundo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se quisermos uma velocidade maior, podemos colocar aqui, por exemplo, 120 batidas por segundo. Nesse exemplo, a cada 2 batidas temos um segundo. Ó. Tá, 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 tá. E assim por diante.